A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Olha eu aqui de volta, Pastor Barbosa Júnior, e esse é o nosso Chronicast. E agora, mais uma vez aqui contando testemunho, coisas para edificar a tua fé e para glorificar o nome do nosso Deus. E se você tem aí um testemunho, quer contar esse testemunho aqui, anota o telefone aí. 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. Você manda mensagem pra gente, conta um pouco do testemunho, deixa o contato e vamos entrar em contato com você. Você vem contar aquilo que Deus fez na sua vida. E se você ainda não se inscreveu, entre lá no YouTube, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, se inscreve, acione o sininho e principalmente compartilhe os nossos conteúdos. Temos agora é o terceiro que eu estou fazendo já de testemunho e passamos para esse momento agora por orientação de Deus. Então você faz o seguinte, o que você gostar, você compartilha, principalmente os testemunhos. Tá? Vamos fazer esses testemunhos alcançar muito mais pessoas, tá certo? 019 978050533 é o WhatsApp aqui, ou através das redes sociais, @Barbosa Chronicast. Mais uma vez, meu muito obrigado à Ridger Comunicação, que está aqui com a gente, né? Parceiraça, que Deus venha abençoar cada um de vocês. É o meu amigo, meu irmão Danilo Palma, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Hoje eu quero deixar para vocês uma leitura, antes da gente fazer a primeira oração aqui, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O nosso Deus, ele é poderoso. Creia nisso. Vamos fazer uma oração? Feche seu olho, abaixe sua cabeça. Deus eterno e todo-poderoso, uma vez mais eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos profissionais envolvidos nesse podcast. Venha derramar sobre eles as suas bênçãos, Senhor, as suas virtudes, e que eles possam, Senhor, cada dia mais estar crescendo e sendo abençoado por abrir esse canal, para que o seu nome seja glorificado. Abençoe o nosso convidado, que está retornando novamente, Senhor, a esta casa. Abençoe a vida dele, a família dele, e principalmente, Senhor, abençoe cada espectador aonde vai alcançar esse podcast, onde vai alcançar esse testemunho. Derrama sobre eles as tuas bênçãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, ele está de volta. Nós gravamos aqui a primeira parte, né? E voltamos hoje para dar sequência. Sim. Né? Fagner, cooperador Fagner, olha só. Ou Fafá, bem-vindo novamente ao Chronicast. Gratidão, Barbosa. Um excelente dia aos espectadores. Que Deus os abençoe de uma forma gloriosa, em nome de Jesus. Bom, Fá, nós estávamos falando quando encerramos, né? A primeira parte. Sim. Você parou aonde vocês estavam no tubo, Sim. usando crack e tal, e de repente aconteceu algo com você. Vamos partir daí? Vamos. E aí? Barbosa, enfim, comecei então a usar crack com o objetivo de tentar se matar. Um certo dia, pela manhã, numa segunda-feira, já tinha usado drogas no final de semana inteira, e eu fumando crack com um jovem dentro de um bueiro, do Boca de Lobo, e eu quero acreditar que foi Deus que usou esse jovem, Barbosa. Esse jovem, eu comecei a pensar comigo mesmo ali, eu preciso me matar, essa vida não tá legal, meus pais não criaram eu para que eu possa viver da situação que eu estou. Naquele momento, eu falando com Deus, eu preciso criar uma estratégia para que eu possa ceifar a minha vida. Esse jovem olha para mim e disse: você que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Direis do Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Não temerás espanto noturno, nem flecha que voe de dia, nem peste caminhe sobre as trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Naquele momento eu me assustei, eu lembro que eu dei um tapa nele e falei: Tiago, agora que você vem falar de Deus pra mim, essas horas, a gente tá usando droga. E há quanto tempo ele foi da igreja, o Tiago? Nunca foi. Tiago, infelizmente, ele começou a querer frequentar depois que nós começamos a frequentar. Ele acabou falecendo, infelizmente, no mundo,
mas nunca foi de igreja. E de repente veio o Salmo 91. De repente, aquilo me assustou. E eu lembro que eu subi pra minha casa, chegando em casa, a minha irmã, que tinha saído do candomblé e tinha vindo pro evangelho, tinha abrido mão da feitiçaria, vindo pro evangelho de Cristo, perguntei pra ela, Fabi, como que faz quando a gente quer algo pra nossa vida, mas esse algo não nos quer? Tava querendo dizer da morte, estava querendo dizer a morte, mas aparentemente a morte não me queria. E ela falou, Fagner, não sou a melhor pessoa para te dizer isso. Você vai entrar em contato com a missionária, ela me deu um telefone, falou, liga para ela e conversa com ela, pede uma oração. Só que, Barbosa, tinha um porém, eu não gostava de crente. Eu tinha raiva de crente. E eu lembro que quando eu peguei o telefone com muita reluta dentro de mim mesmo, uma batalha interna, uma guerra, para que eu não queria pedir oração para aquela mulher, só que as condições não me davam muita opção. Eu estava literalmente no fundo do poço. E eu liguei para essa mulher perguntou para mim quem tinha passado contato, eu expliquei para ela, e ela ficou insistindo, e eu nervoso com essa mulher, falei, moça, você vai orar por mim ou não vai? Ou senão eu já desligo agora. Ela falou, não, calma, jovem. E ela se aquietou no telefone, ficou quieto por alguns segundos. E eu falei, ei, senhora, vai orar ou não vai? Vai ficar enrolando? Ela falou, jovem, Jesus acabou de falar de você para mim. Eu falei, pronto, como assim? Jesus agora tá me caguetando pros outros? Jesus virou dedo duro? Pois olha, eu não entendi, na minha ignorância, Barbosa. Eu imaginava que Deus podia, com todo o seu poder, a tua majestade, se manifestar na vida de alguém e usar essa pessoa para falar conosco. E ela falou, calma, jovem, por favor, tenha paciência. Eu vejo que você está muito nervoso, tenha paciência. E aí ela disse para mim, falou assim diz o Senhor para ti, que Ele tem visto as tuas lutas, Ele tem visto as tuas aflições, as suas angústias, os seus momentos de dificuldade. E o Senhor manda te dizer mais, que Ele tem visitado o teu sangue. Quando ela falou sangue, eu falei, oxe, como assim sangue? Me assustei. E ela falou assim, ele está tirando todo vestígio de química. E o Senhor manda te dizer nesta manhã da seguinte forma, que a partir de hoje, vício nenhum há contigo mais. Barbosa, eu sei que quando eu me dei em si, eu estava dobrado o joelho no chão e chorando, mas chorando muito. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, Barbosa. Porque eu já não tinha mais prazer das coisas que eu tinha no mundo, no passado. A partir daquele momento, a minha mente, o meu desejo, ele começou a mudar. E é uma coisa que, se eu não me engano, em 2 Coríntios diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As velhas coisas se passou e tudo se fez novo. Antes mesmo de eu pisar na igreja, as mãos de Jesus já estavam estendendo sobre a minha vida. E eu lembro que a partir daquele dia, Barbosa, uma das coisas que deixou bem em evidência é que o mundo já não me pertencia mais. E que eu não pertencia mais ao mundo, foi uma vez que fui chamado para sair, fomos em um show de funk, e chegando nesse show de funk, uma jovem começou a se insinuar, começou a dançar para mim, e essa jovem rebolava na minha frente, e nesse momento eu me afastei dela, e um amigo que estava do lado disse, e aí, Fafá, qual que é? Tá gostando mais de mulher, não? E eu olhei pra ela, falei, pô, eu até gosto, mas quantos essa menina tem, cara? Essa menina deve ter 16 anos. Falei, se eu sou o pai dessa menina com essa roupa aí, eu dou um cascudo nela. E ele deu risada e ele falou pra mim assim, cara, você tá estranho. Ele falou, você tá estranho. Porque, Barbosa, na condição do mundo, eu tinha por volta de uns 19 anos, a menina 16 anos, 3 anos mais nova que eu, mesmo sendo de menor, mas supostamente na lei do mundo, tem gente que abraça. Só que ali os caras começaram a me zoar, aí tá virando frutinha, tá virando viadinho. Eu falei, meu Deus, já saí dali diferente, com aquilo na cabeça, com aquilo no meu pensamento. Eu falei, pô, esse mundo já não é mais pra mim, cara. Pô, isso aí, e aí foi indo, Barbosa. Então, eu comecei a ficar períodos maiores sem usar droga, aí eu me dava a tentação de querer sair, ir pro mundo, e ali bebi um pouquinho com os amigos, e aí daqui a pouco tava usando droga, no outro dia eu tava destruído, arrebentado, e aí eu comecei a entender que eu já não era mais o mesmo. Até um dia, Barbosa, que eu estava no tráfico, estava numa choperia, e eu pus uma torre de chopp na mesa, e veio um amigo íntimo, se aproximou de mim e falou pra mim assim, irmão, o diabo tá solto hoje, ele tá querendo aprontar. E eu olhei pra ele, olhei no relógio, era 3h07 da manhã. E falei pra ele assim, meu irmão, você vem falar do diabo agora pra mim, cara?
Falei, eu não tenho parte com esse cara, mano. E a última coisa que eu quero saber é dele. Aí ele olhou pra mim, engrossou a voz, bufou, fez... Aí ele falou assim, por quê? Qual que é o Deus que você serve? Eu achei estranho o cara falar daquelas horas. Eu falei, tá louco, né? Aí eu lembro que eu levantei, olhei pra ele assim e falei, ó, eu sei que eu tô fazendo coisa errada. Eu não tô agradando a Deus, nem tô na posição que agrada a Deus. Mas no meu coração, o meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. No meu coração, o meu Deus é o Criador de todas as coisas. Eu lembro que ele bateu o pé no chão, Barbosa. Deu como se tivesse pisado firme no chão. Arrastou o pé para trás, ele se afastou de mim. Ele rosnou e disse, então tu respeitas, porque as terras onde você pisa não pertencem a Deus. Quando o Barbosa ele disse isso para mim, eu entendi que o ambiente que eu estava já não Te pertencia me mais. pertencia mais. Por isso, Barbosa, que eu costumo dizer que as trevas não podem se misturar com a luz. E nem a luz se misturar com as trevas. Não tem como, Barbosa. Não tem como nós confundirmos pessoa crente de noite e de dia a pessoa é das trevas. A Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores. Ou agrada a um ou desagrada a outro. E naquele dia eu entendi, Barbosa, que nem todos os lugares pertencem a nós. Sabe o que eu acho interessante, Fagner? Não querendo, mas já dando um corte aí nessa sua fala. Eu lembro que quando aconteceu a minha conversão, verdadeiramente eu me converti em 2011, né? Mas o trabalho de Deus da minha vida começou em 2005, Sim. né? E eu lembro que quando eu aceitei Jesus em maio de 2011, desci as águas do batismo dia 5 de junho de 2011. E eu lembro que em julho eu tinha uma festa para apresentar. Eu fazia locução, 5 anos fazendo já locução naquele lugar, já contrato assinado, tudo certinho para eu fazer. E eu cheguei no pastor Paulo e falei, pastor, é o seguinte, tem um problema. Expliquei para ele a situação e falou, vai. Aí eu entendi que eu até fui, porque Deus me mostrou algo ali, me mostrou mesmo muito forte, e eu vi que não é mais para mim. O céu trabalha com testificação, né, Barbosa? E toda aquela coisa que eu tinha de chegar, todo mundo me cumprimentar, e aí Barbosa, sabe? As pessoas vinham, cumprimentavam, abraçavam, tinha uma certa notoriedade e... Seu coração já não se alegrava mais com aquilo. Só que aquilo já não valia mais nada. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, Barbosa, você poderia fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, cara, eu acho que eu tô no melhor lugar do mundo. Tô na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu faço, até eu lembro de uma passagem que aconteceu com a gente na Garcia Dog Show em Valinhos. Não sei se você lembra. Com chuva. Lembro. E eu falei pro pastor Paulo, pastor, a gente podia fazer a locução e tal, para não ficar só apresentando, né? Eu lembro de sim. Eu lembro que eu falava que eu apresentava e o povo não acreditava. Eu lembro. Aí quando eu dei o bolo que eu comecei, todo mundo virou para trás com o cara, ué, mas você faz? Eu falei que eu faço. Né? E é interessante porque hoje eu posso usar tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Então é interessante. Então é isso mesmo. Que deu uma bagagem tão grande. Você lembra de uma situação, Barbosa? Eu fui chamado para ministrar num casamento, porém eu era novo convertido, não tinha experiência nenhuma. E eu falei, Barbosa, me ajuda. E eu lembro que você lembra que o casamento é de um grande amigo, e infelizmente hoje ele está encarcerado, é do crime. E eu lembro que ele falou, Fafá, você que vai fazer meu casamento. Você é uma benção, irmão. Você saiu das trevas, saiu do mundo. Eu falei, meu amigo, posso ir lá? Eu lembro disso. A Juliana foi comigo, eu lembro. Foi numa chácara. Foi isso mesmo. Eu lembro. E tudo isso é bagagem, né, Barbosa? É coisa que você aprendeu lá atrás, né, cara? Eu já saí de cada uma, se eu for contar pra você, rapaz. Graças a Deus, Deus estava me preparando. Louvado seja Hoje Deus. A gente tem situações que a gente escapa. Bom, mas e aí? Aí você está numa situação onde você sente que o ambiente não é mais para você, e de repente tudo muda. O carcanhudo vai lá e fala com você frente a frente. Cara. E aí, Barbosa, ali eu entendi que o mundo já não é mais para mim. Ali eu entendi. E eu, consequentemente, eu comecei a fazer algumas analogias, comecei a olhar para dentro de mim e ver o que estava fora, o que eu precisava mudar. E eu comecei para a igreja. Não parei do mundo do dia para a noite. Parei de usar droga, parei de beber. Quando eu falei, chega, acabou. Falei, Jesus, a partir de hoje eu faço um voto contigo, acabou. Mas eu ainda ia para a igreja e frequentava determinados lugares. Quando
o diabo toma a boca daquele jovem, fala comigo. Aí eu entendi. Foi a partir de hoje eu não entro mais em ambientes como esse, senão como um canal de Deus, senão como um instrumento de Deus. Porque nós, evangélicos, nós temos um grande defeito, Barbosa. A gente, muitas das vezes, olha para as trevas e tememos as trevas. E a gente temos que ver ao contrário. A gente tem que olhar para trevas e dizer, eu tenho que vigiar, mas eu não posso temer ela. Interessante que a Bíblia diz assim, né? Que Jesus falou, eu vos dou poder. É isso, Barbosa. Eu vos dou poder para pisar cobras e escorpiões. Quer dizer, não tem lugar. Não, Barbosa. O ser humano é interessante, Fagner, pelo seguinte, baseado no que você está falando, e é verdade, o ser humano ele dá muito mais credibilidade para o diabo do que para Deus. Eles acreditam muito mais no que o diabo pode fazer do que no que Deus é possível fazer. Acabamos de ler em Efésios, agora Paulo, na oração de Paulo. Ele faz muito mais do que pensamos e acreditamos. Na fé em que nós opera. Quer dizer, se a sua fé ela é o suficiente para você falar assim, olha, eu vou fazer, glória a Deus, eu faço. Jesus falou, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar pro monte, sai do seu lugar, se lança no mar, ele vai. Se você não duvidar. O problema é que o ser humano duvida demais. Sim. Dá mais crédito às trevas. Jesus disse, eu vim como luz, ou melhor dizendo, o povo amou mais as trevas do que a luz. Eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Portanto, todo aquele que me recebeu foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. João 1,12, se eu não estou enganado. É isso, Barbosa. O povo, ele dá mais crédito às trevas, você falou tudo. Eu fico indignado, Barbosa, quando alguém fala assim para mim, assim, mas é macumbeiro. Foi, gente, se nós hoje se levantarmos contra uma entidade, seja chamada de Exu, de caboclo, do que for, nós temos quem nos protege. Agora, se eles se levantar contra nós, quem protege eles? Porque o nosso é maior. A Bíblia fala que acima de Deus não existe. Exatamente. A Bíblia diz que quando os demônios, ou seja, cada um vai usar uma nomenclatura, as entidades, os espíritos, quando eles ouvem o nome de Cristo, de Yeshua HaMashiach ou de Jesus, eles tremem e fogem. Então, Barbosa, se eu tenho quem me protege e eu sei que o meu é o maioral, para que eu vou se preocupar com aquilo que está abaixo? E se eles podem até vir contra mim, Barbosa, porque a Bíblia diz, se eles vos aborrecem, sabeis que primeiro aborreceu a mim. Se ele vos persegue, sabeis que primeiro perseguiram a mim. Então é normal que aconteça. Só que eu tenho, Barbosa, um escudo. Eu tenho uma fortaleza. Eu tenho que me guarda. Eu tenho que me protege. Eu tenho que me toma em tuas mãos. E eles? Então eu falo para todo mundo, gente, você crê em Deus? Você realmente faz a vontade de Deus? Então descanse seu coração. Confia no Senhor. Uma coisa é fato. Eu tenho quem me protege. E vocês têm quem? É por aí. Deixa eu só mandar um recado aqui. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal da Silver Rose, né? O pessoal da Silver Rose, o Fernando, a esposa dele, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. O Fernando esteve aqui também, logo glória já saiu. Testemunho tremendo também. Louvado tá? seja Deus. E agradecer e falar da Ridger Comunicação, a sua empresa em boas mãos. Se você está querendo aí alavancar suas vendas, se você está querendo que a sua marca seja vá mais longe, anota aí, 019-99507-9229, é o telefone da Ridger Comunicação, ou através das redes sociais, @DaniloPalmaSP, você entra em contato com o pessoal da Ridger e tem um plano especial para atender a necessidade da tua empresa. Ridger Comunicação, a tua empresa em boas mãos. Fagner, olha que interessante. Eu acho que uma vez eu estava conversando com os meninos da lojinha paralela da igreja. Sim. Eu conversando com eles, o cara falou assim, cara, só tem 2 pessoas aqui que nos abraçam. Eu falei, falou o senhor e o Fafá. Acho que as pessoas têm medo, né? E o medo é tão interessante que ele acaba dominando a pessoa de uma tal forma, cara, que ele começa a achar que o Deus que ele serve não é tão poderoso. Agora foi ele quem criou o céu e a terra. Sim. Eu costumo dizer assim, o diabo não se levantou contra Deus, porque ele sabe que ele não pode. Sim. Então ele se levanta contra nós. Sim. E a raiva que o diabo tem de mim, de você, de quem está nos ouvindo, tá? É por um simples fato.
que Deus deu para nós algo que ele não permitiu Pro que inimigo. Lúcifer queria ter. Porque as pessoas falam, porque ele quis ser maior. Não, Lúcifer nunca quis ser Nunca maior, quis ser maior, a luz da porque vida. sabe que não. Agora, ele quis quis uma ser coisa igual. que Deus não permitiu. Falou, vou serei semelhante. Ele falou, não, semelhante você não vai ser. Aí, de repente, Deus vai lá, cata um punhado de pó, de poeira, faz lá um bonequinho, algo impuro, insignificante, sopra o fôlego de vida, pronto. Falou, façamos ele a nossa imagem segundo a nossa semelhança. É aí que Lúcifer ficou com raiva. Por que que eu, sendo o anjo que eu era, tendo o know-how que eu tinha, fazendo o que eu fazia, ele não me permitiu. Agora vem esse ser insignificante, feito de pó, que é subproduto da terra. Pó não serve para nada, não presta para nada, Sim. só para ser jogado fora. Ele permite ter a imagem dele, então eu vou provar que isso aqui ele está errado. Eu vou provar que isso que ele fez, que esse dom que deu para os homens, de ser a imagem e semelhança dele, tá, não é digno de receber tal dádiva. E é tão interessante, é tão legal usar isso aí, Barbosa. É uma das coisas que eu falo, que tem pessoas que falam assim, mas por que Deus não perdoou? Porque no texto original é luzeiro, né? Nós chamamos de Lúcifer, vem atualizando. Por que Deus não perdoou Lúcifer? E eu costumo dizer o seguinte, tudo que é matéria física, ela tem um tempo determinado. E o que é espírito, ele é eterno. Então o meu e o seu pecado, Barbosa, independente quanto a pessoa que nós fomos no decorrer da vida, ele tem um prazo de validade. Porque se nós se arrependermos por intermédio do sacrifício de Cristo, ele é apagado. Por conta do pó eu vim e do pó eu tornarei. Então, a matéria ela vai terminar aqui. Agora, o espírito, Barbosa, ele é eterno. Como de Satanás, que era um anjo. E anjo, ele é espírito. Então, Lúcifer ele não é perdoado por Deus, porque Lúcifer ele foi chamado por uma função determinada e ele saiu da função. Ele entrou para o cargo de desobediente, de rebelde. E quando ele faz isso, ele está negando a soberania de Deus. Ele está negando Deus, porque ele está dizendo, o Senhor não tem mais todo o poder sobre mim. E aí Deus mostra para ele, com Miguel. E quem será semelhante a Deus? Ninguém, porque ele é acima de tudo. Então, automaticamente, para não sair muito fora do testemunho, mas o diabo, que nós chamamos que é um anjo caído, é um anjo rebelde, negado, este só não é perdoado porque ele é espírito. E o pecado dele é eterno. Por isso que Jesus disse, olha, você que blasfema contra o Pai, não se preocupa, você tem perdão. Se você me blasfemar contra mim, o próprio Cristo dizendo, você tem perdão. Agora, se blasfemar contra o Espírito... Aí você tá dentro d'água. Aí é eternidade. Aí é eterno. Aí não entendi. E resumindo, Barbosa, e automaticamente ali eu já entendi que o mundo não era para mim e que eu não podia mais frequentar, fazer parte, não frequentar, mas fazer parte de ambientes como era no passado. Eu poderia entrar com o propósito de agradar a Deus, mas aquele ambiente já não me pertencia mais. E isso fica recado para muitos que nos ouvem, que acham que não tem nada a ver, que acham que isso aí não tem nada a ver, isso aí é radicalismo, isso aí é coisa de religião. Cuidado, porque um dia eu tive um sonho, Barbosa, que eu estava numa sala de aula. Eu acordei, como se eu estava nessa sala de aula, e eu ouvi uma voz que dizia assim, Enxu Caveira. Aí um cara do meu lado levanta a mão e fala, presente. Aí, de repente, outro dizia, Pomba Gira. Aí uma menina que estava sentada na minha frente, ela levanta e fala, presente, professor. Aí falava, Maria Padilha. Aí outra levantava a mão e falava, presente. Aí eu acordei. Foi o sangue de Jesus tem poder. Que sonho é esse? E eu lembro que eu fui diante do pastor e perguntei, pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim. E o pastor dizendo para mim, se prepara. Porque é Deus te mostrando para que você possa se revestir, porque os lugares aonde você entra, os lugares aonde você pisa, é o que está presente lá. Então as pessoas acham que diante de um copinho de cerveja não tem nada demais, mas pode ter a convicção que por trás daquilo ali há uma entidade querendo te aprisionar. A pessoa acha que por trás de um palavrão, por trás de uma atitude negativa, não tem nada espiritual. Cuidado, que tem entidades querendo te aprisionar, te prender e ali armar emboscadas para te destruir. E ali, Barbosa, eu parei. Eu comecei a frequentar mais um âmbito de igreja, como eu disse na outra parte.
pessoas começaram a se aproximar de mim, e eu comecei a não negar. No começo eu fugia, mas quando eu vi que não tinha outro caminho, eu falei, eu vou para esses caminhos. E eu comecei a aceitar Jesus a primeira vez, aceitei a Jesus a segunda vez, aceitei a Jesus 7 vezes. Todo Eita. culto eu levantava a mão e falava, Jesus, eu te quero. E ali começou uma transformação na minha vida. Meu pai foi embora de casa, e eu fiquei sozinho, Barbosa. E ali eu comecei a entender que eu estava num deserto. Ali eu comecei a entender que eu estava num processo. E, acima de tudo, eu tinha que valorizar aquele processo, Barbosa. Porque se eu não valorizasse aquele processo, ele ia embora e eu não ia saber o significado verdadeiro dele. Eu lembro que nas minhas orações chegou um certo ponto que eu disse para Deus, Deus, não tira a prova de mim. Não tira as dificuldades de mim, porque eu estou sentindo que é elas que estão me levando mais para perto de ti. Permaneça, Deus, permaneça a prova, permaneça a luta, independente de onde ela for, Pai, eu vou estar contigo. E aquilo eu comecei a aceitar e ver as dificuldades como algo bom, Barbosa, que é algo que muitas das vezes nós não vemos. Nós vemos a dificuldade como algo ruim. Então, particularmente, ali, Barbosa, eu comecei cada vez a renunciar a mim mesmo. Particularmente, não tem como servir a Cristo se você não renunciar a si mesmo. Não tem como. Se a sua vida está muito tranquila, pode abrir mão de alguma coisa, porque você está precisando chegar mais diante de Deus. Deus, ele quer aquilo que é excelente nosso. E para nós entregarmos o excelente, Barbosa, a gente tem que entregar o nosso tudo. E a partir daquele momento eu comecei a entregar o meu melhor para Deus, comecei a buscar Deus. Deus revelou quem era para mim casar. E eu fiz prova com Deus. Falei, Deus, tem pessoas que falam que Deus não revela casamento, Barbosa. E revela, eu falo por experiência própria. Tem que crer, tem que orar, tem que jejuar, verdadeiramente tem que esperar. Porque a gente fala, eu tô esperando, mas tá orando com uma, tá orando com o outro. Não. Se é esperar, é descansar, literalmente. E ali a minha esposa veio até de mim, eu falei, Deus, eu faço prova. Se for do Senhor mesmo, ela vai vir atrás de mim, eu não vou atrás dela. E realmente, na mesma semana, ela veio, a gente conversou. Com 3 meses de namoro, novamente, a gente casou. E hoje, por bondade de Deus, servimos a Deus aí com alegria, com muito gozo, com muito prazer na nossa alma, Barbosa. Que bom. É bom ver o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus por isso. Fá, obrigado de coração. Gratidão, meu irmão. A gente ficou devendo essa parte primordial aí do seu testemunho. Glória a Deus. Para completar, eu quero agradecer e pedir que Deus abençoe você, abençoe a Bia, abençoe as crianças. Amém. Que grandemente que esse testemunho possa ser um despertar na vida de outras pessoas. Glória a Deus por isso. Tá bom? E eu quero orar por você, mais uma vez. Glória a Deus. Feche seu olho, abaixa a cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela vida do Fagner, pela vida da família dele e principalmente, Senhor, pela vida das pessoas que estão nos assistindo, das pessoas que estão vendo esse testemunho. Eu lhe peço, Senhor, que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, através desse testemunho, e que ele possa alcançar pessoas, e que ele possa mudar a vida de pessoas, Senhor. Não porque é o Fagner que está falando, mas é porque é o seu nome que está sendo glorificado. O poder é teu, a glória é sua, o louvor é teu, Pai. E para tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficando por aqui. Em breve teremos aí novidades, mais gente testemunhando. Glória a Deus. Vai ser uma bênção, o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu vou ficando por aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Estejam sempre com Deus. Que Deus os abençoe.